Esse cachorrinho chorando desesperado, ele ficou órfão com poucas semanas de vida e estava chorando de solidão e abandono. Como você consolaria esse filhote? O que você tem para oferecer para ele que convença ele a parar de chorar? E esse é meu único objetivo com esse vídeo. Eu vou dar a você condições de convencer qualquer filhote em qualquer situação de que ele não precisa chorar, que ele não está sozinho. E a minha obrigação, como um dos criadores do projeto Adestramento para Cães, é colocar isso na sua mão. Por isso, nesse vídeo eu vou dar a você 4 dicas ninja para fazer até mesmo esse filhotinho que a gente acabou de mostrar no vídeo superar o medo e a angústia e conseguir parar com o choro sem qualquer tipo de adestramento, tudo na base de truques e macetes. Na maioria das vezes, apenas essas 4 dicas que eu vou dar já são suficientes para você ver toda a diferença. Se você tem procurado um tutorial assim, já deve ter percebido que tudo é meio parecido e que todo mundo diz quase a mesma coisa, sem resolver seu problema. Essas dicas fazem parte do nosso e-book gratuito 10 passos para fazer o filhote parar de chorar sem adestramento. Meu nome é Joel Soares, eu sou um dos produtores do projeto Adestramento para Cães. Sempre fui apaixonado por cachorro. O projeto Adestramento para Cães já ajudou mais de 2 milhões de pessoas. Nossas páginas recebem mais de 100 mil visitantes por mês. Nossos e-books têm feito um sucesso muito grande. Nós acreditamos que é possível consertar qualquer mau hábito do cachorro. Basta saber como. Eu mesmo tive muitos cachorros ao longo da vida e muitos deles choravam, latiam, uivavam, era um inferno. Já perdi a conta de quanto que eu quebrei a cabeça, da mesma forma que você agora, correndo atrás das respostas. E só consegui essas respostas depois de errar muito, muito mesmo. Naquela época, eu não sabia que existiam truques para fazer o cachorro entender. Primeiro, que ele não estava sozinho. Depois, que ele não corria riscos. E por último, que ele não tinha sido abandonado. Essas são as 3 principais causas de pânico no cachorro. É nisso que as pessoas deveriam estar se concentrando e não em tentar adestrar ou treinar o filhote. Para piorar minha história, eu busquei algum tempo depois informações na internet, mas encontrei muita coisa absurda. Tem muitos tutoriais na internet dando dicas furadas, tipo treinos cansativos, que são chatos. A própria pessoa acaba desistindo e sem conseguir nada, porque vê que não vai chegar a lugar nenhum. Tem dicas de como dar bronca no cachorro para fazer ele ficar quieto ou como castigar ele. Eu já encontrei vários sites sugerindo receitas de calmante para dopar o cachorro e fazer ele dormir à força. Isso deveria ser crime até. Ninguém vai ter sucesso seguindo essas ideias mirabolantes, essas crenças milagrosas, porque isso é uma crença, na verdade. Tá, mas por que que esses treinos não funcionam? Aqui você vê o motivo. Porque eles se concentram em tentar educar o filhote através de treinos. Isso eles não querem que você saiba. Treinos de educação, quer dizer, treinos de adestramento, por exemplo, geralmente não servem para fazer o cachorro parar de chorar. O choro do cão não é uma resposta racional dele, é uma consequência de um sentimento que ele não consegue dominar. E eu te garanto, não é através de condicionamento disciplinar, não é através de comandos, que ele vai se sentir seguro e acolhido, ou que ele vai se sentir capaz de se dominar. Simplesmente não funciona desse jeito. E insistir nesse caminho não vai resolver o problema. Pior ainda, a maioria das dicas que a gente vê, que a gente encontra na internet, são simplesmente dicas copiadas e coladas de algum outro lugar. Por exemplo, alguém escreveu um artigo com dicas horríveis. Aí outra pessoa foi lá, copiou e divulgou essas dicas. Isso se espalha de tal forma que vira uma espécie de consenso e todo mundo acaba replicando as ideias. E você vai lá, tenta e não apenas não consegue um resultado mínimo, como ainda faz o filhote sofrer e talvez até aprender coisas erradas para ele. Se você está realmente encontrando dificuldades para ensinar o cachorro a não chorar o tempo todo, a maioria das dicas que vai encontrar na internet não vai ajudar e talvez até piore a situação. Então vamos lá, agora é hora de aprender alguns truques bem simples que não envolvam treinos de adestramento. Aprender como fazer o cachorro se sentir acolhido em casa, diminuindo o choro. E aprender como ensinar que dormir na caminha dele ou ficar sozinho enquanto você está fora, trabalhando ou estudando, não é um bicho de 7 cabeças. Corrigir essa mania logo cedo é muito importante. A gente vai agora direto para as dicas, mas antes entenda por que é tão necessário evitar o choro do filhote. O choro causa 2 inconvenientes. Ele se torna autogratificante. Isso é, o cachorro que chora o tempo todo acaba criando um sistema próprio de autorrecompensa. Ele se sente entediado ou triste ou frustrado e começa a chorar. Ao mesmo tempo, se sente consolado com isso e resolve chorar mais um pouquinho. Nesse momento, ele talvez nem saiba mais por que está chorando, apenas sente alívio e vai redobrar o choro por causa desse alívio. Esse choro vira um hábito e pode durar pelo resto da vida. E outra, o filhote que adquiriu a mania do choro pode se acostumar a ele e isso cria um hábito que ele não consegue mais largar. Ele vai crescer com esse hábito e vai virar um cão adulto que chora o tempo todo, talvez latindo e uivando o tempo todo também. Aí sim o problema vai ser bem mais sério. Muita gente acredita que isso passa logo, que com o tempo o cachorro vai parar com o choro. Mas na verdade, são bastante comuns os cães que choram mesmo depois de adulto. Eles choram uivando no pátio ou quando ficam sozinhos no apartamento.
Então vamos à primeira dica. Dica 1, ensinando que ele não está sozinho. Para cães filhotes, assim, muito novinhos, tem essa dica aqui que é matadora. Uma bolsa de água quente enrolada em uma blusa mais felpuda, uma blusa mais grossa. Essa bolsa de água quente é aquela que se usa no inverno. Coloca um pouco de água e tampa. Ela é ideal para fazer o cachorro não se sentir tão abandonado, né, e sentir um pouco de calor com ele. Por que isso? Porque cães são criaturas de matilha. O cachorro quer sempre ficar com a mãe, se for filhote, ou com os amigos e os irmãos, se for mais crescido. O cachorro que foi retirado do seu convívio, ele fica se sentindo desprotegido e abandonado. Ele instintivamente ele acredita que pode ser atacado a qualquer momento e que o abandono é um tipo de exílio, ele foi exilado. A bolsa de água quente, ela fica liberando calor, faz com que ele pense que tem mais alguém com ele. A blusa felpuda que está enrolada na bolsa faz o papel de um outro bichinho por causa da textura. Uma dica é utilizar uma blusa com o cheiro do dono. Se o cachorro tiver mais de 2 meses, assim ele vai se acostumando um pouco mais rápido com o dono. Se ele for menor de 2 meses, é bom usar um paninho com o cheiro da mãe dele, se isso for possível. E naquelas regiões em que é muito quente, né, que é praticamente verão o tempo todo, a bolsa não precisa estar quente, ela pode ficar morninha. Ela tem que ser colocada no cantinho da cama dele. Se por acaso onde você mora não vendem essas bolsas nas farmácias, por exemplo, você pode usar uma garrafa PET. Essas garrafas de refrigerante ou de água, fecha bem, coloca a água quente ou morna ali e enrola com a blusa. Dica 2, fazendo o cachorro se sentir seguro. A sensação de insegurança que o filhote fica sentindo às vezes, ela está relacionada com a perda da mãe. Ele não tem ninguém para proteger ele, está num ambiente estranho, ele sente que é impotente para se defender se por acaso for atacado. A primeira providência que o dono pode fazer é adquirir uma cabaninha para ele, tipo uma daquelas cabaninhas de gato que se vende nesses pet shop, né, com uma entrada bem estreita para fazer o filhote se sentir acolhido. Essas casinhas de gato são muito indicadas para os filhotes porque eles se sentem mais protegidos e menos vulneráveis, pelo menos durante esse período de adaptação. Por dentro a gente forra com um paninho, com uma bolsa de água quente e um bichinho de pelúcia. Se você não tem como adquirir ou não quer adquirir uma cabaninha, pode também fazer isso com uma caixa, fazendo uma entradinha bem estreita, de forma que o cachorro consiga entrar e sair com facilidade, mas não muito grande essa abertura. Dica 3. Não deixe ele achar que foi abandonado. Depois que ele já tem um lugar bom, aconchegante, o que você precisa garantir é que ele se sinta acolhido e seguro. Isso vai ensinar ele que não foi abandonado. Isso vai fazer ele se manter como se tivesse uma companhia constante com ele. Muitos adestradores recomendam que se ligue uma televisão para que o som da TV faça o filhote pensar que tem mais gente por perto, que ele não está sozinho. Essa ideia não está de toda errada, mas hoje em dia a gente sabe que a televisão e também a maioria desses aparelhos que trabalham com imagem, como o smartphone, por exemplo, eles emitem padrões de onda que interferem no sono das pessoas e dos animais. Por isso não acho que seja muito aconselhável ligar uma televisão, mas a gente pode ligar um radinho em uma emissora daquelas bem calma, com um programa de debate ou com músicas calmas, coisa e tal. Isso vai acalmar ele. Tem uma outra dica para cães com até 30 dias de idade. Então, cães com no máximo 1 mês de idade. Você pode procurar no YouTube sons de cachorro latindo. Tem muitos desses vídeos gravados, às vezes eles têm 1 hora e meia de duração até. Você pode configurar o player do computador para ficar indo tocando até o fim e depois retornar para o início e tocar até o fim, coisa e tal. Ele pode passar a noite inteira tocando esse som de latidos de cães. Você deixa bem baixinho, mas bem baixinho mesmo, e deixa a noite inteira aquele latido tocando próximo do cachorro. Por que o cachorro tem que ter até 30 dias de idade? O cachorro, se ele for um pouquinho mais velho do que isso, ele vai começar a ter a tendência de responder esses latidos. Aí vai ser um negócio que não vai ser tão interessante. Então, até 30 dias, se o cachorro tem 2, 3 semanas no máximo, até 1 mês de idade, dá para colocar sons de latidos para ele e isso vai fazer ele se sentir acalmado. À medida que ele passar dos 30 dias, aí é bom experimentar outro truque, porque senão ele vai ter a tendência de latir para aqueles latidos que tem gravado ali. A quarta dica, no e-book a gente vai explicar melhor como utilizar a garrafinha PET com ração dentro. Aqui a gente vai explicar também como se utilizar uma outra opção. Essa ideia a gente recebeu por e-mail de um leitor que disse que a garrafinha PET funcionava muito bem, coisa e tal, só que fazia muito barulho no apartamento. E ele tinha medo que o vizinho de baixo reclamasse. Então a gente pensou nessa outra dica que de certa forma é parecida com ela. Você pode pegar 2 ou 3 meias velhas e coloca uma dentro da outra como se fosse uma meia muito grossa, como se fosse uma meia tripla. Você coloca alguns grãos de ração ou aqueles biscoitinhos caninos dentro e amarra essas meias em algum lugar, como no pé da mesa, por exemplo. A ideia é o seguinte, você faz isso só na hora de dormir, quando o cachorro precisa ficar em silêncio. Você brinca um pouco com ele, com a meia ali, coisa e tal, fazendo ele morder bastante, e logo ele vai sentir o gosto e o cheiro da ração.
Então o que vai acontecer? Ele vai passar um tempão mordendo aquela meia, tentando rasgar a meia, tentando puxar a meia sem conseguir. Uma hora ele vai cansar e vai dormir. Essa dica é uma dica bem simples. Essas são apenas algumas ideias das muitas que a gente tem para dar para você. Nosso blog Adestramento para Cães, nossos leitores já testaram e já deixaram um comentário aprovando algumas dessas dicas. Você pode encontrar outros materiais na internet ensinando truques, comandos, exercícios para o cachorro. De repente vai encontrar até cursos que vão te prometer ensinar o cachorro a falar inglês. Normalmente, esses cursos de adestramento, muitas vezes podem chegar entre 290, mais de R$ 300. A estratégia deles é forçar você a adquirir um monte de coisas, um monte de treinos, de comandos, de exercícios, um troço exagerado, para que o valor final seja bem caro. E o que você realmente precisa é, na verdade, muito simples e bem mais barato. Você precisa apenas corrigir algumas atitudes erradas do cachorro, só isso. A maioria das pessoas apenas quer que o cachorro pare de latir, de uivar, de chorar, aprenda a passear com o dono sem puxar a corrente, aprenda a não morder o tempo todo, a não revelar o lixo, essas coisas simples. Ninguém quer que o cachorro vire mágico, aprenda a sambar ou a falar inglês. Então assim, baixa agora mesmo o nosso guia e ensina o cachorro a parar de chorar sem adestramento. A gente deixou tudo organizado para você não precisar quebrar a cabeça atrás de resposta, porque nós já quebramos a nossa para bolar estratégias garantidas que funcionam quase em 100% dos casos. Agora a bola está com você, está nas suas mãos. Você pode continuar perdendo tempo buscando uma resposta que a gente que está há anos nesse meio sabe que você dificilmente vai encontrar pelo motivo simples, não existe, não está disponível. Ou pode resolver de vez o problema com as técnicas que a gente desenvolveu e que 2 milhões de pessoas aprovaram no nosso blog Adestramento para Cães. Você viu as dicas que a gente deu, viu que são bem simples, que na verdade servem para acostumar o cachorro mais rapidamente na nova casa, além de fazer ele se sentir seguro e confiante. Provavelmente você não vai precisar de outras dicas além dessas que a gente já passou, mas por via das dúvidas temos muitas outras para passar para você. São mais 10 dicas, então são mais 10 passos bem explicados e práticos, não tem erro. Como já falei, é um guia gratuito, você recebe ele juntamente com o nosso e-book 28 truques definitivos para fazer o cachorro parar de latir imediatamente. Junto com esses 2 guias você recebe também um outro e-book, como ensinar o cachorro a sentar e deitar rapidamente. São 2 comandos importantes que o cachorro precisa aprender. Ao todo, são mais de 100 páginas com nossas melhores dicas para fazer o cachorro parar de latir, de uivar e de chorar, além de ensinar esses 2 comandos. Faz o seguinte, olha embaixo do vídeo agora e vê as opções que eu tenho para você. Ali você não vai encontrar nada de truques de mágica ou truques para fazer o cachorro sambar na televisão. O que existe ali são dicas práticas para resolver esses problemas específicos do seu cachorro, aqueles problemas chatos que incomodam você. Na opção 1, você leva nosso guia gratuito 10 passos para fazer o filhote parar de chorar sem adestramento, mais nosso famoso método 28 truques para fazer o cachorro parar de latir, além do mini curso como ensinar o cachorro a sentar e deitar rapidamente. São mais de 100 páginas. Na opção 2, eu incluí 3 guias bem interessantes que acho que você vai gostar, que é o Guia da Saúde, onde damos dicas sobre as doenças mais comuns no cachorro, o tratamento, as vacinas e o cuidado com a desverminação. O Guia do Filhote, que explica como ocorre o cio, a gravidez e depois o parto do filhote, dicas para saber como escolher o melhor criador para comprar o filhote, como adotar o filhotinho e outras coisas. Depois, o Guia da Alimentação, que tem dicas sobre os cuidados na alimentação, como fazer o cachorro se alimentar direito, o que deve ser levado em conta, etc, etc. São mais de 200 páginas. Na opção 3, você leva tudo isso e também nosso livro mais novo, a Enciclopédia do Cachorro Bagunceiro. Ele tem dicas sobre cães que roem, que rasgam os estofados, que reviram lixo, que comem cocô, que mordem as mãos e os pés das pessoas, que pulam nas visitas, que fogem pelo portão, que arrancam as plantas, que escavam o jardim, muitas outras coisas. São mais de 300 páginas. Logo que você clicar no botão, vai ser direcionado para a página da Hotmart, que é onde estão hospedados esses livros digitais. A página da Hotmart vai garantir que a compra vai ser feita com total segurança. Logo depois vai receber um e-mail com o link para baixar o e-book e começar a ler. Normalmente esse e-mail chega quase instantaneamente para você. Se demorar um pouquinho, dá uma olhada na caixa de spam. Às vezes o e-mail cai lá sem que a gente queira, infelizmente. É tudo bem simples. Logo depois de concluir a transação, você já vai poder dar uma olhada no e-book e começar a testar na prática tudo que a gente mostrou. Todos os livros que a gente apresentou para você têm garantia total. Isso significa que se você não ficar 100% satisfeito com o material, ou se achar que ele não resolveu o problema, ou qualquer outra coisa, pode pedir o reembolso. E não precisa se preocupar, ninguém vai te perguntar nada, ninguém vai discutir nada. Nosso objetivo é que você leia e teste na prática nossas dicas. Depois venha aqui nos dizer o que achou, compartilhar com a gente sua história. Lembre-se, são as pequenas decisões diárias que nos fazem alcançar as grandes metas. Ajude o filhotinho a se sentir em casa, acolhido e em segurança. Ele está contando com você.